palavra de Deus, que está no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, é uma história bem conhecida dos irmãos, né? Todos os anos nós vemos através de teatro, músicas, essa história, e devemos recordar sempre sobre os eventos, os acontecimentos em torno do nascimento do nosso Senhor. Então, em Mateus, no capítulo 2, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-os com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha vindo do Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos por sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, nesse momento, nos envolva e possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto da palavra de Deus, ele quebra, e Deus tem essa intenção mesmo, de quebrar alguns paradigmas, né, algumas ideias, porque os magos vieram de longe, vieram do Oriente, seguindo uma estrela, e quando chegam lá na região, né, no meio do povo de Deus, Israel, eles vão para Jerusalém, para a capital. Eles imaginavam que, já que é nascido o rei dos judeus, ele nasceria numa cidade como Jerusalém, na capital do reino, né? Só que eles foram no lugar errado, e chegaram no palácio. Eles imaginaram: este deve viver no palácio, porque é o rei. E chegaram diante de Herodes e disseram que vieram adorar o rei dos judeus. E Herodes era rei, né? Ele enciumou-se. E nós encontramos ali, então, o primeiro paradigma quebrado, que é a ideia de que Deus escolhe lugares grandiosos, né? Porque, na verdade, quando eles vão perceber aonde que Jesus nasceria, quando o rei pergunta aos estudiosos, eles citam esse texto aqui: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, de ti haverá de vir o líder. Deus escolheu para o nascimento de Jesus uma cidade pequena, uma cidade não tão significante. Na verdade, é padrão do Senhor, né? Porque quando Ele escolhe Maria para ser a mãe do Salvador,
ela era de um vilarejo chamado, lembram? Nazaré. E Nazaré era mais ou menos um lugar assim, longe das estradas principais, que ficava muito afastado, um lugar muito pequeno, com poucas famílias, seria um lugarejo. De vez em quando eu vou num lugar aqui perto, em São José dos Pinhais, que a gente passa pelo matagal e vai e passa e anda uns 40, 50 minutos de carro, para conseguir chegar num lugarejo, num lugarzinho pequeno, chamado Postinho, né? É um lugar muito afastado. Então, a mulher que o Senhor escolheu, né, a jovem que o Senhor escolheu, era de um lugar insignificante, longe das principais estradas. Escolheu daquele lugar alguém que talvez do ponto de vista humano não teria nenhuma possibilidade de ser usado por Deus, por ter nascido de uma forma talvez não muito, sem muita pompa, sem muita aparência, muito humilde. E quando Jesus é para nascer, ele nasce também numa cidade pequena, tanto que os magos se confundem no seu caminho. E a primeira coisa que a gente aprende é que Deus escolhe as coisas humildes, Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe aqueles que imaginam que não são nada. Então, às vezes, no seu coração você imagina, mas como que Deus pode me usar? Como que Deus pode olhar para mim com olhos de misericórdia num mundo tão grande? Mas eu quero dizer que Deus escolhe você, independentemente da sua condição, independentemente se você é de uma capital ou se você é tão somente alguém oriundo de um lugarejo pequeno, mas aos olhos do Criador você é importante para Deus. É interessante que eles foram no palácio e Jesus nasceu, na verdade, onde? Uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Manjedoura é um lugar, hoje nós chamaríamos de o quê? De um lugar onde os animais fazem suas refeições. E qual que é o cheiro de uma manjedoura? Os irmãos imaginam? Porque a gente sempre, quando a gente vê os preséptios, é bonitinho, cheirosinho, né, e tal, mas um lugar onde tem bichos, onde tem animais, onde tem o coxo, onde os animais se alimentam, é um lugar mal cheiroso. E foi ali o lugar que Deus escolheu para que nascesse o nosso Salvador, indicando que ele veio também, não num palácio, mas num lugar humilde, para nos buscar, para dizer que nós somos importantes apesar dos nossos pecados, apesar das nossas condições. Ele veio para buscar justamente aquele que se considera indigno. E ele deu o exemplo disso. E quando os magos vêm de longe para adorar o Senhor, eles trazem consigo alguns presentes, né? Presentes proféticos. Mesmo naquela manjedoura onde Jesus nasceu, ali tinha nascido o rei. É evidente que quando os magos chegaram, Jesus já não era um bebezinho, né? Quando a gente vê no filme, nós imaginamos que os magos, reis orientais, chegaram lá na manjedoura. Na verdade, Jesus ele já tinha 2 anos de idade, aproximadamente. Então, o que uma criança de 2 anos faz? Ela corre, né? Ela brinca. Então foi mais ou menos nessa época que os magos chegaram e trouxeram presentes. Eu fico imaginando, né? Jesus possivelmente com a sua família morava em alguma casinha lá, uma casa alugada. Os magos chegam ali, eles vêm para adorar ao Senhor. Maria deve dizer: Jesus, venha, visita. E o Jesus de 2 anos de idade entra ali naquele lugar, na sua casa, e ali ele é
adorado. A adoração dos magos é importante porque eles vieram de longe, né? Às vezes nós temos dificuldade, nós que temos tudo à mão, tudo perto, mas eles vieram de longe, do Oriente, vieram de longe e trouxeram ouro para indicar que eles reconheciam a realeza de Jesus. Ele é rei, rei dos judeus, rei da nossa vida. Eles trouxeram incenso, que é um símbolo sacerdotal, é um perfume e é algo que exala e vai ao coração do Pai. O incenso é símbolo das orações e ele é aquele que intercede por nós e é aquele também por meio do qual as nossas orações chegam ao Pai. Ele é o incenso agradável, né? Quando nós oramos, nós não temos nada de bom em nós mesmos. Mas quando a nossa oração é pega pelo Senhor Jesus e colocada aos pés do Pai, a nossa oração se torna aceitável. Por isso que na oração nós dizemos o que no final? Nós dizemos em nome de Jesus que nós oramos. E os magos também ofereceram a mirra. E a mirra é profética, porque ela é amargosa, e indicava um tipo de sofrimento que Jesus sofreria por nós, em nosso lugar, na cruz. Ali já havia um indicativo de que aquele menino, que nasceu numa manjedoura, que vinha de uma família humilde de Nazaré, que posteriormente, quando ele é perseguido e volta do Egito, depois da perseguição, ele vai morar em Nazaré, porque a profecia dizia, ele será chamado Nazareno, ele vai para lugares humildes, mas aquele seria alguém que ofereceria a sua vida em prol dos nossos pecados. Por isso a mirra. Hoje nós estamos reunidos para oferecer ao Senhor também, para reconhecer o Senhor como Rei, como nosso sumo sacerdote e como aquele que sofreu por causa dos nossos pecados. Ele deu a vida por minha causa, por tua causa, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Natal é isso. Natal é o dia que nós escolhemos para agradecer. Né? Todos sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Foi uma data que foi estipulada pelos homens para ter uma data, porque ninguém sabe o dia certo, né? Não se sabe, mas esse dia é escolhido para que nós reverenciemos ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque na plenitude dos tempos o Senhor mandou o seu Filho para vir a este mundo, nascer como homem. A tua palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós te louvamos porque o Senhor viveu entre nós e um dia entregou a vida por todos nós, individualmente por cada um de nós, por todo aquele que dá um passo de fé e entrega o coração ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus.